Olá, dia 29 de março de 2020. Estamos mais um dia para comentar mais um texto do Evangelho, da nossa doutrina, à luz da nossa doutrina espírita. Hoje nós estamos aqui refletindo e sintonizamos com essa passagem do Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus conclama aos que o ouviam dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Emmanuel, no livro O Livro da Esperança, comenta esta passagem numa mensagem de número 9, intitulada O Remédio Justo. Então vamos entrar no pensamento de Emmanuel e beber dos seus ensinamentos. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Pergunta muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães, devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio, para os filhos que desvairaram no vício, de modo a que não se transfigurem da loucura a criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema, de pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado essa ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere, para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção de casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe segue a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança aos companheiros que choram, para que à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Isto porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, mais uma lição clara de nossa doutrina espírita, mais uma reflexão precisa do nosso benfeitor Emmanuel, nos falando do remédio justo. Jamais podemos duvidar das leis de justiça, de amor, de caridade, que o nosso Pai
de infinita bondade nos delegou e que Jesus, com tanta maestria, executa no palco da terra. Tudo que a gente passa, tudo que a gente padece são situações e circunstâncias necessárias ao nosso aprimoramento. Como nos diz Joana de Ângeles, não existe o mal, existe o bem mal interpretado. Então, com a nossa visão restrita, com a nossa visão circunscrita aos limites do corpo físico, aos limites da encarnação, muitas vezes interpretamos como mal a dose do remédio que recebemos para um bem maior, para nos proporcionar a libertação de algo muito maior para o nosso espírito. A lógica é muito simples. Nós somos espíritos encarnados na carne. Muitas vezes na carne precisamos de uma dose de remédio, seja em forma de provação, seja em forma de convivência com pessoas com espíritos que convivemos no passado e não conseguimos talvez desenrolar as melhores convivências. Então, muitas dessas circunstâncias e situações são remédios salutares para as nossas almas. Então, hoje, com a visão circunscrita da carne, nós achamos que aquilo dói, que aquilo arde, que aquilo machuca, que aquilo incomoda. Mas com a visão ampliada do espírito, nós poderemos um dia perceber que tudo aquilo fazia parte do aprimoramento do nosso espírito rumo à nossa maturidade, rumo à nossa evolução. É como aquela criança que chora quando a mãe lhe coloca de castigo, ou quando colocava mertiolate. No meu tempo tinha mertiolate, aquele que ardia, mas a gente sabia que o mertiolate ardia, mas era para sarar a nossa ferida. Mais ou menos isso. As dores que passamos hoje são remédios justos que todos nós estamos recebendo para o bem do nosso espírito. Então agradeçamos a Deus a presença permanente dos queridos amigos espirituais que nos assistem, mas que observam a nossa conduta diante das provas. É como o professor que entrega uma prova para os alunos fazerem. Os alunos, naquela hora, no momento da prova, precisam mostrar o seu conhecimento, precisam aferir a sua capacidade. O professor não se afasta, o mestre está ali presente, mas ele, naquela hora, ele precisa ver a nossa capacidade de passar pelas nossas provas. É isso que estamos vendo. Estamos sendo testados na nossa capacidade de compreender a lei do maior, a lei de amor e de ter equilíbrio diante de todas as dores. Tudo passa e responderemos somente por aquilo que couber a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que nos dê mais um dia de paz e de plenitude.